Muito antes das ruas, antes das igrejas, antes dos homens desenharem mapas, esta terra já possuía vida. Os rios cortavam a mata silenciosamente. Trilhas indígenas atravessavam o interior, e estas águas já possuíam nome: Tatu-Vu, o Rio do Tatu. Eu sou Paulo Setúbal, nascido em Tatuí em 1893. Nenhuma cidade nasce de repente. Primeiro surgem os caminhos, depois chegam os homens, depois nasce o comércio. Durante décadas, tropas atravessaram esta região levando mercadorias entre o sul do Brasil e o interior paulista. O tropeirismo ajudou a movimentar a economia da região. Novos viajantes começaram a parar por aqui. Pequenos pousos surgiram e, lentamente, o vazio começou a desaparecer. Eu sou Francisco Evangelista Pereira de Almeida, mas em Tatuí fiquei conhecido como Chico Pereira. Nasci aqui mesmo, em Tatuí, no ano de 1857. Fui professor, escrivão e também trabalhei como tanoeiro. O interior paulista começava a mudar. Em Ipanema, o fogo das fornalhas iluminava a noite. A produção de ferro trouxe trabalhadores, comércio, estrada, circulação de riqueza. Toda a região começou a sentir os efeitos dessa transformação. As cidades próximas cresceram demais. Novos caminhos apareceram. E Tatuí começava devagar, ia deixando de ser apenas território isolado. Sou o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, homem de terras, fazendeiro e militar do interior da capitania de São Paulo, destinadas à formação do patrimônio da futura vila de Tatuí. Quando cheguei a estas paragens, Tatuí não passava de um pequeno arraial, sujeito à vila de Itapetininga. Lá pelos idos de 1826, parte das terras de minhas fazendas foi destinada à formação da futura povoação. As terras começaram a ser repartidas, abriram-se os primeiros caminhos e ruas, novas famílias vieram se estabelecer, e aquilo que antes era apenas um povoado disperso, começava finalmente a nascer como cidade. Eu sou Francisco Xavier Paes de Barros, conhecido como Barão de Tatuí. Nasci no ano de 1831, recebi o título de barão concedido pela família imperial de Dom Pedro II, em reconhecimento à minha importância política e econômica na região. O final do século XIX trouxe grandes mudanças para Tatuí. A chegada da estrada de ferro Sorocabana acelerou o comércio e aproximou cidades do interior paulista. Pequenas indústrias começaram a surgir. O número de trabalhadores aumentou. As escolas cresceram. Os livros passaram a circular com mais intensidade. Tatuí deixava de ser apenas um núcleo rural e começava a construir sua identidade cultural. Eu sou Martinho Guedes Pinto de Melo. Eu sou Manuel Guedes Pinto de Melo. Eu sou Tomás Guedes Pinto de Melo. Somos a família Guedes. O povo trabalhador aumentou. Logo cedo da manhã, as ruas já ficavam cheias de operários seguindo para o serviço. O comércio crescia em volta desse movimento todo. Muita gente passou a tirar o sustento do trabalho nas fábricas. Novos bairros começaram a surgir. O centro ficava cada vez mais movimentado. O trabalho nas fábricas virou parte da vida do povo e, por muitos anos, foi o barulho das máquinas que ajudou a contar a história dessa terra. Eu sou João Batista Del Fiol. Nasci aqui em Tatuí, no ano de 1908. Tatuí já respirava música pelas ruas, pelos salões, pelos cinemas, mas ainda faltava uma escola de música daquelas de verdade mesmo. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Era o ano de 1950. Naquele dia,
O deputado Narciso Pieroni veio visitar a cidade. Preparamos uma apresentação musical para recebê-lo. Eu estava ali, junto dos músicos da cidade, tocando com toda a dedicação que a gente tinha. Quando a apresentação terminou, eu percebi que ele estava emocionado. Depois da apresentação, seguimos para o Hotel Del Fiol. A prosa era simples. Eu aproveitei aquele momento e disse ao deputado que Tatuí precisava de algo maior. Naquela mesma noite, entre conversas, ideias e papéis espalhados sobre as mesas do hotel, nasceu o primeiro esboço do projeto do Conservatório de Tatuí. O projeto foi levado para a Assembleia Legislativa, depois aprovado pelo governador Lucas Nogueira Garcês. E alguns anos mais tarde, o conservatório finalmente abria suas portas. E eu vou dizer uma coisa: ver aquilo acontecendo foi que nem ver um sonho criar vida. As primeiras aulas aconteceram em uma sede modesta no centro da cidade. Com o passar dos anos, o conservatório cresceu, novos alunos chegaram e a instituição precisou de um espaço maior para acompanhar esse crescimento. Foi então que o conservatório se transferiu para a sede que ocupa atualmente, tornando-se um dos maiores e mais respeitados centros de formação musical da América Latina. Olá, eu sou Francisca Rodrigues, mas muitos tatuianos me conheceram simplesmente como Chiquinha Rodrigues. Tive a honra de participar da vida pública da nossa cidade e de ajudar a escrever uma pequena parte da sua história. Hoje, Tatuí é muito diferente daquela cidade que eu conheci. As ruas cresceram, os bairros se expandiram, a população aumentou. O conservatório continua formando artistas e atraindo estudantes de todo o Brasil. Nos últimos anos, outro aspecto também ganhou destaque: a tradição dos doces artesanais. A Feira do Doce passou a atrair visitantes de diversas cidades e ajudou a fortalecer o turismo local. Hoje, Tatuí possui o título de Estância Turística do Estado de São Paulo, um reconhecimento que demonstra a importância cultural e histórica construída ao longo de décadas. Em 2026, Tatuí completa 200 anos de sua fundação oficial. São 2 séculos de história, 2 séculos de trabalho, 2 séculos de transformação. E continua escrevendo novos capítulos todos os dias.